Olá, o Quadrado da Questão começa agora. O programa que aborda temas da ciência com um convidado especial a cada semana. O tema de hoje é produção literária e jornalismo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o jornalista e escritor Edivaldo Pereira Lima. Olá, Edivaldo, seja bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite. Olá, é um prazer estar aqui. A escola no Brasil estimula a criança a escrever? Nós já temos hoje alguns casos que sim, mas acho que houve um equívoco na maior parte do sistema educacional de se atropelar o processo de escrita. Então, no momento que o jovem, o adolescente ou a criança mesmo está sendo estimulado a escrever, a melhor postura educacional seria deixarmos esse prazer crescer, se consolidar na pessoa, sem uma preocupação muito grande com a correção gramatical, com a ortografia ou com a coerência do texto. Depois que você deixa a pessoa conquistar essa satisfação, ela verificar que flui de dentro dela uma capacidade de criar e de expressar essa criatividade no texto, depois disso, sim, no momento adequado, nós podemos colocar a questão das normas. Essa inversão não é culpa do sistema educacional, é resultante de uma, digamos assim, limitação que nós tínhamos sobre como funciona o cérebro nos processos criativos. Em 1981, um especialista americano, Roger Sperry, ele comprovou a chamada teoria dos hemisférios cerebrais, a lateralidade cerebral. A ideia de que nas atividades intelectuais, todo o cérebro está em ação, mas dependendo do tipo de ação intelectual que é chamada a acontecer, ora impera e domina mais um lado do cérebro, ora o outro. E cada lado do cérebro, na parte superior da caixa craniana, onde temos o córtex, a área do cérebro voltada à ação intelectual, cada ação intelectual ela envolve mais um lado ou outro de acordo com a natureza desse tipo de texto, desse tipo de criação. E se percebeu que a parte do cérebro que deve ser incentivada para você produzir um texto com a qualidade estética melhor, com fluidez na narrativa, com a possibilidade de estabelecer um contato forte com o leitor, é o texto que é estimulado através do lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro não tem muita preocupação com normas e regras. Ele não é um fiscal do passado que fica avaliando se o que você está fazendo está conforme a língua ou não. É um lado que está muito ligado ao prazer, à satisfação. Então, se nós colocarmos no sistema educacional estímulos a essa criatividade, estímulos que vão direto à natureza como funciona o lado direito do cérebro, nós estamos gerando a possibilidade da pessoa descobrir a sua força criadora no texto. E depois, num outro momento, num outro estado psicológico, com intervalo de tempo entre um processo e outro, a gente então dá os estímulos mais adequados para a correção gramatical através daquilo que é típico do lado esquerdo do cérebro. É uma questão de se conhecer o que já está patente na ciência de ponta hoje, que é a peculiaridade do funcionamento cerebral e de como você, dependendo da necessidade, pode estimular ora um lado, ora o outro. O equívoco que houve é que a nossa educação e a nossa cultura, na maior parte do tempo, usou instrumentos que são ótimos para você otimizar as funções do lado esquerdo do cérebro, mas são inadequadas e inibidoras para o lado direito. Hoje, graças ao avanço da neurologia, graças principalmente a um conceito muito recente, que é o da neuroplasticidade, nós podemos inverter o jogo. E os cientistas de ponta descobriram que, apesar da nossa sociedade não ter desenvolvido muito a habilidade criativa das pessoas por ignorarem essa questão dos hemisférios cerebrais, ela percebeu que o lado direito, o atrofiado, ele pode ser com grande facilidade estimulado. E os estímulos passam por processos altamente intuitivos, orgânicos e prazerosos. A língua portuguesa ajuda ou atrapalha, nesse caso, com essas novas regras gramaticais para se desenvolver essa técnica? Eu acho que se você trabalhar dessa maneira com que o método sugere, de você deixar a preocupação do editar, a preocupação com as normas para uma segunda etapa, e primeiro respeitar aquilo que nascer mais espontaneamente do seu fluxo criativo, a língua não é um problema, não é um obstáculo. Ao contrário, a língua portuguesa é uma língua extremamente rica. Ela é extremamente rica de vocábulos, ela é sonora, ela tem um ritmo extremamente interessante. Agora, o que é realmente muito importante de ver, e é uma notícia extremamente boa, é que o ritmo, uma coisa que você deve dar ao texto, por exemplo, um ritmo, né, um ritmo adequado à linguagem, é uma coisa natural que nós todos temos, particularmente o povo brasileiro é um povo
com habilidade muito grande para o ritmo e para a música. Quando você descobre que é possível você traduzir esse ritmo também num texto, particularmente num texto narrativo, o jogo também fica extremamente estimulante. É preciso ser um bom leitor para poder escrever bem? A leitura, o hábito da leitura, evidentemente ajuda. Não é uma condição extremamente indispensável, mas ela enriquece, porque na medida em que você trava contato com bons textos, há uma reserva de conhecimento da língua, um enriquecimento de vocabulário, há um crescimento de impressões e uma sintonia sutil que você estabelece com bons textos. Então, é sempre recomendável, mas não é absolutamente indispensável em todas as circunstâncias que a pessoa escreva exigindo-se que ela tenha o hábito de uma leitura contínua. No entanto, repito, é altamente recomendável porque vai haver um enriquecimento, principalmente se o seu objetivo não é simplesmente escrever um texto amanhã que lhe interessa ou porque você tem uma necessidade, se o seu objetivo for realmente estabelecer um contato contínuo com essa habilidade que nós todos podemos desenvolver. Você está assistindo o Quadrado da Questão. O tema de hoje é produção literária e jornalismo. O convidado de hoje é Edivaldo Pereira Lima. No seu livro-reportagem, como extensão do jornalismo e da literatura, você aborda os fundamentos, exemplifica os conceitos e mostra a evolução dessa modalidade. Como foi usar técnicas narrativas da literatura, da ficção e transformar em vida real? O jornalismo literário, que é essa modalidade do jornalismo onde você pode trabalhar o livro-reportagem, é uma tradição presente na história do jornalismo desde o final do século XIX, sendo aperfeiçoada essa modalidade ao longo do século XX e chegando a um patamar de qualidade muito grande, que é o que o meu livro, Páginas Ampliadas, já na 4ª edição ampliada e atualizada, mostra. Então, houve ao longo da história uma troca muito forte entre a literatura e o jornalismo do ponto de vista dos recursos narrativos, de como você pode utilizar instrumentos para tornar o seu texto mais forte no processo de comunicação. Então, tanto o jornalismo aprendeu alguns recursos com a literatura, quanto a literatura de ficção também aprendeu alguma coisa com esse jornalismo quando ele se tornou sólido e bastante rico em termos de recursos. Então, hoje, em pleno século XXI, nós temos um intercâmbio muito forte nessas modalidades, só que separando muito bem uma coisa. O jornalismo literário e o livro-reportagem, eles devem primar por aquilo que é típico de qualquer forma de jornalismo, que é um compromisso com a realidade, um compromisso com o real. Então, não se admite nas escolas mais tradicionais que se pratique ficção com forma de jornalismo e digam que é jornalismo. Então, a pessoa, evidentemente, pode usar a realidade como inspiração e escrever uma ficção de boa qualidade, nada contra. Mas não se pode inverter o jogo e se confundir, que o jornalismo tem um compromisso com a busca da verdade e a ficção pode falar da verdade também de uma maneira mais simbólica, não é? Então, o que se traz da literatura para o jornalismo literário não é exatamente a arte de você ficcionalizar, é a arte de usar os instrumentos narrativos da literatura, porém com o desafio de expressar o real. Então, nesse sentido, o bom jornalista literário, ele é alguém comprimido e limitado pelo real, porque ele tem de trabalhar aquilo que a realidade traz para ele. E o grande desafio, o seu desafio artístico, é poder expressar esse real com qualidade. E isso, tanto o livro-reportagem produzido por autores de qualidade, quanto o jornalismo literário, conseguem fazer de uma maneira bastante interessante e envolvente para o leitor. Qual é a sua opinião sobre empregar diálogos que você não tem ouvido pessoalmente? Acho isso um pouco perigoso. E aí nós estamos, provavelmente, claro que cada caso deveria ser examinado em particular, mas num sentido um pouco mais genérico, a criação de diálogo, para mim, é um trabalho ficcional. Então, no jornalismo literário, você deve criar diálogos, reconstruir diálogos, desde que você tenha fontes de onde extrair isso. Então, um caso que ilustra esse equilíbrio muito bem feito é de um grande jornalista literário americano, muito veterano, um grande mestre da narrativa do real, que até hoje está produzindo, o Gay Talese. Esteve no Brasil recentemente, há poucos meses, dando palestras. E o Gay Talese, ele não reproduz os diálogos de maneira literal,
mas ele é muito hábil em ouvir e conseguir reproduzir as trocas de conversas entre pessoas, entre personagens reais, de uma maneira muito fiel ao sentido com que a conversa aconteceu. Então, eu não sou radical no sentido assim, de você tem de reproduzir exatamente as mesmas palavras. Mas o sentido, a essência do que foi dito, isso é um compromisso que o autor deve ter no jornalismo literário. E como é a sua relação com as fontes? Novamente, há um pacto de grande respeito que deve ser estabelecido entre o autor e a fonte. Há uma troca de intimidades muito fortes entre um autor e um personagem. No jornalismo literário, nós não chamamos as pessoas de fontes, elas não são meras fontes de informação, elas são seres de carne e osso e merecem o respeito e a dignidade humana na interação que se estabelece. Então, esse pacto deve ser estabelecido de maneira muito clara entre o autor e os seus personagens, e essa relação deve ser colocada de maneira muito clara para o leitor também. Então, em primeiro lugar, deve haver um respeito do autor por aquela figura humana que está compartilhando uma intimidade do seu mundo, coisas que são muito importantes para a sua vida, com a pessoa. Esse compromisso deve ser tão bem cuidado que, às vezes, é mais importante o autor não aproveitar determinadas informações que são passadas e que, de repente, são informações que não vão enriquecer o tema que ele está trabalhando, mas que comprometem a pessoa, que às vezes ela não tem ideia, de maneira assim um pouco inocente até, do efeito colateral negativo que pode acontecer por uma informação que ela passa para o autor. Então o autor deve zelar por um compromisso ético e um respeito humano extremamente importante. Novamente eu cito o caso do Gaitalize. O Gaitalize, ao longo da carreira dele, já escreveu sobre tudo que você possa imaginar, né? Desde pessoas que são famosas no show business, até pessoas anônimas, passando por mafiosos. Há um famoso livro dele que é a história de um mafioso. Mas o compromisso dele é de ser absolutamente real. Então, ele, quando buscou escrever esse livro sobre o mafioso, ele passou vários meses cativando o mafioso e dizendo para ele como ele iria trabalhar, em que nível de contato com a realidade daquela pessoa ele iria entrar. E desde que esse compromisso é feito, ele vai adiante. Então, enquanto ele não conquistou desse mafioso a compreensão de como ele trabalharia, o grau de transparência que seria o texto dele, ele não foi adiante. Então, eu acho que esse cuidado deve-se ter, porque antes de se estabelecer um contato com o outro enquanto uma fonte, você estabelecendo uma relação com outro ser humano igual a você. Quanto tempo que leva para conquistar uma aproximação suficiente para que as pessoas aceitem fazer parte do teu trabalho? Você se refere ao jornalismo literário ou à ferramenta do escrita total, propriamente dito? O total. No escrita total, a adesão das pessoas é quase que de imediata. Porque a maneira como o método foi concebido, experimentado, primeiro na pós-graduação da Universidade de São Paulo, depois com públicos variados, como aqui em Curitiba já tive a oportunidade de conduzir cursos, o que acontece é que o método, por ser extremamente orgânico, intuitivo e prazeroso, a pessoa, quando começa a praticá-lo, ela vê os efeitos de imediato. Ela começa a se surpreender com a qualidade do texto que está acontecendo. Então, normalmente, a adesão é intuitiva e total de imediato, porque a pessoa percebe claramente o que está acontecendo. E como o texto dela, já de início, apresenta um caráter promissor do efeito, da qualidade que ela pode alcançar desde o início. Então, nas experiências que eu tenho tido com pessoas dos mais diferentes tipos, de adolescentes que estão às voltas com seus exames escolares, a executivos de empresas que precisam redigir projetos corporativos, a jornalistas, a escritores, a poetas amadores, em 99% das vezes a adesão é imediata porque os efeitos são presentes e incontestáveis. Bom, Edivaldo, muito obrigada por sua participação. Foi um enorme prazer te receber aqui hoje. E o Quadrado da Questão encerra aqui. Semana que vem acompanhe mais uma edição.